Alô, queridos! Estamos aqui mais uma vez, eu e a Linda Dé, e compartilhando um pouco sobre liderança, sobre sentimentos, sobre coisas que acontecem no nosso coração enquanto líderes e como nós podemos desenvolver a nossa liderança. Lembrando que para a gente todo mundo pode liderar dentro do seu círculo de influência, que não é necessariamente uma live para pessoas que lideram a igreja ou uma célula ou qualquer coisa assim, mas na verdade é para desenvolver o nosso coração, a nossa influência abençoando pessoas. Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês. Estamos esperando aí o pessoal chegar. Tivemos um problema bem grande semana passada com a nossa internet, né? Estamos hoje na expectativa de conseguir ter esse tempo precioso com vocês, porque hoje ele é bem importante para nós. Queremos compartilhar aí coisas preciosas que o Senhor tem falado conosco a respeito desse tempo, do tempo que está por vir. E gostaríamos muito de poder contar com vocês aí que esse tempo possa acontecer. Glória a Deus! Então, muito bem. Deixa eu contar para você, já no início dessa live, uma experiência que o profeta Samuel teve. Quando ele estava desenvolvendo seu ministério, ele se tornou basicamente um governador sobre uma região bem grande ali entre os judeus. Mas chegou um momento onde eles pediram um rei e eles rejeitaram a liderança de Samuel. Na verdade, Deus disse que eles não estavam rejeitando a liderança de Samuel, que eles estavam rejeitando o próprio Deus. Oi, Cirlei, oi, Rosana, oi, Maria, que bom que vocês estão com a gente. Muito bom. Aline, Rogério. Que legal. Rogério, faz muita falta. Quando você não tá, a gente nem sente que é a nossa live. Então, que beleza. Assim, você vai ganhar o troféu de um dos mais incentivadores aqui do Ministério. Muito bom, muito bom. Tá na área. Se derrubar é pênalti, Rogério. É isso aí. Aí o Enos. Enos, daqui a pouquinho nós estamos aí, viu? Então nós vamos para lá daqui a pouco. O Enos e o Paulo Duarte, que dupla, hein? Que legal! Os dois abençoadores de nações estão ali. Bem, vamos lá. Voltando, né? Em 1 Samuel 12, então Samuel está nesse lugar. Ele é, de certa forma, rejeitado pelos seus irmãos para continuar governando e tudo mais. E aí, ah, o que está acontecendo na palavra é que ele está dizendo para o povo: olha, agora vocês vão fazer isso desse jeito, vão fazer aquilo desse jeito, e quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes vou continuar ensinando bem a palavra, vou ensinando muitas coisas. Claro, Palminondas. Então, eu só tô me aproximando assim porque, né, quem tem que ler é a Dé, que enxerga muito mais longe que eu. Mas o fato é que Samuel estava nesse momento de transição ministerial e ele fala que, apesar de não ser um governador, ele resigna seu cargo, mas ele se compromete a estar orando pelas pessoas e ensinando as coisas boas e a palavra. Diz assim o versículo literalmente: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes ensinarei o caminho bom e direito. Temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o coração. E aí continua. E aqui está a chave do que a gente quer compartilhar com vocês sobre liderança hoje. Mas antes disso, nós temos uma alegria no nosso coração e queremos dizer para você quanto feliz nós estamos. Com o que, meu amor? Então, nós tivemos um tempo tão precioso hoje com algumas mulheres ali no Jardim de Oração. Nós temos orado todas as terças-feiras, às 5 da tarde. É um horário diferenciado, num lugar diferenciado, né? Mas a nossa alegria é que nós temos percebido tantos movimentos de oração aí se levantando, né? De formas diferentes, em horários diferentes, em lugares diferentes, né? Para que todos possam participar aí, que possa ter várias maneiras aí, várias formas, né? Tem oração na sala de oração, tem oração no monte, tem oração no jardim, tem oração no seu quarto aí que se transforma em um quarto de guerra, Glória a né? Deus. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra sabe do que eu tô falando, e nós somos convidados a guerrear junto com o Senhor aí para trazer uma realidade do céu a essa terra, e é nossa alegria ver a igreja se movendo nesse lugar de oração, porque esse é o lugar principal ao qual nós somos chamados, a uma conexão com Deus, onde nós falamos com Ele, mas ouvimos dele, onde nós somos
tocados pelo Espírito Santo enquanto estamos juntos e discernimos o que o Senhor quer fazer. E hoje foi tão precioso o nosso tempo ali no jardim, nós podemos perceber algumas coisas que o Senhor está falando, orar umas pelas outras, entender algumas coisas que o Senhor quer fazer na igreja, que Ele quer liberar nas nossas vidas. E é muito claro para nós que tem uma nova estação aí chegando, que o Senhor está fazendo brotar aí um tempo novo na nossa vida através de nós, e cada um de vocês aí faz parte desse momento. Glória a Deus. Agora é aquele momento que eu vou pedir, por favor, se você puder compartilhar essa live, isso faz muita diferença para a gente, para o canal e para as pessoas que vão ser abençoadas. Então, põe o dedo aí, compartilha a live, porque isso ajuda muito, 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 muito para a gente. Ok? Voltando a Samuel, então nesse momento... Ele estava dizendo sobre oração, a Débora está falando, eu não vou pecar contra o Senhor deixando de orar por vocês. E essa é a consciência, é a primeira consciência da liderança. Como a Débora está falando, né? Meio-dia de segunda-feira, meio-dia de sexta-feira. Hoje é aniversário do Robson. Parabéns pra você nessa data querida. Lá, 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 lá. Robson. Viva o Rob! E por que a gente lembra com guerreiro! alegria? Porque o Rob é o cara que está lá na sala de oração. Ele entrou na sala de oração aos 400 anos e eu acho que ele vai ficar mais uns 200 lá até o Senhor voltar. E ele sempre ajudando, sempre abençoando. Muito obrigado por isso, Rob. Então, se alguém... Valeu, Maria. Se alguém sabe onde ele tá, se ele não tá na live aí, manda para ele, o pastor tá falando de você na live, que ele vai entrar bem correndinho, eu tenho certeza. Então, queridos, mas talvez esse seja o tempo da igreja que a gente tá vendo mais pessoas orando, mais pessoas com expressões engajadas em oração. Eu estava percebendo e eu estou perguntando para o pastor Júnior ontem, na reunião dos pastores, o que estava acontecendo, e ele me mostrou dezenas de pessoas que estão jejuando especificamente pelos filhos e filhas ministeriais nesses dias, e eu fiquei tão feliz de ver que oração está acontecendo, vigílias de oração estão acontecendo, pessoas em jejum, pessoas em busca de Deus, pessoas nesses tempos que normalmente são tempos que as pessoas tiram quando jejum, na segunda-feira, muitas pessoas envolvidas, gente chegando no jardim de oração. Gente, o jardim de oração também é um lugar para orar individual, você não chega perto de pessoas, está aberto para vocês virem orar, e está sendo muito legal ver pessoas vindo e gastando tempo ali no jardim de oração. Com os pastores nós temos orado, então uau! Glória a Deus, esse é o lugar. E qual é a diferença? A diferença de Samuel para Eli. Eli que perdeu a vida, os filhos e a presença de Deus, e Samuel que trouxe a presença, a glória de Deus, ungiu reis importantes como Davi, como Saul. Jeú, ele acabou... Não, Jeú não foi ele que... não sei agora, né? Mas foi Elias que ungiu Jeú. Mas enfim, ele ungiu reis, ele abençoou a muitas pessoas, ele foi tão intenso no ministério. Qual a diferença dele para Eli? Se ele era o sacerdote e ele ficou no lugar de Eli, ele teve uma vida tão bem sucedida, sucedendo alguém que terminou tão mal. Na verdade, Samuel ouvia a Deus. E não tem como ser um líder na casa de Deus sem aprender a ouvir a Deus, sem aprender a ir para a presença dele, sem aprender a se importar com o seu conselho, com a sua liderança, porque o maior risco na liderança cristã é que em algum momento nós pensemos que estávamos prontos e nós deixemos de ter a sensibilidade ao Espírito Santo. Hoje de manhã a gente estava com o Paulo, que está aí, e com a Neuza num tempo tão gostoso de edificação mútua. E eles estavam falando que algumas vezes vem esse sentimento no coração. Será que a gente está pronto? O que vai acontecer? E nós estávamos falando que é exatamente esse sentimento que nos permite ser dependentes de Deus. E que dependência é sim uma condição inegociável para se viver um ministério de liderança cristã. Eu acredito que é sobre isso que Paulo falou quando ele disse que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que quando nós aprendemos a ser fracos, então nós podemos ser fortes nele.
Eu acho que é discernir, né, que nós não temos condições de dar conta da nossa vida por nós mesmos, muito menos de um ministério, né, de uma responsabilidade no reino de Deus, onde nós precisamos tocar vidas, onde nós entendemos que nós temos algo da parte de Deus para compartilhar. E esse é um lugar de uma dependência completa do Espírito Santo, de nós precisamos mesmo ouvir o Senhor para poder nos mover, para poder caminhar, para poder tocar as pessoas, de forma que isso faça uma diferença real. Glória a Deus. Aliane, nós amamos ter você com a gente. Que bom que você está aí curtindo. Obrigado pelo joinha. Então, queridos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender da função de um líder cristão, é que nós precisamos ajudar as pessoas a se conectarem a Deus. Um líder cristão doente, ele desenvolve um ministério que torna as pessoas dependentes dele, porque ele precisa de atenção, porque ele precisa desse conforto. Então, algumas vezes, um líder cristão se torna até um bajulador, no sentido de que ele tá todo o tempo, ai, querido, como que você tá? Fazendo uma brincadeirinha, agarrando a pessoa. E claro, tem pessoas que têm uma personalidade, que são mais propensas a esse contato efusivo, mas muitas vezes isso se mostra um pouquinho doente. Eu preciso que as pessoas também respondam com atenção e eu coloco pessoas ao redor de mim e, na verdade, a função de um líder cristão é ensinar as pessoas para que elas tenham a sua experiência com Deus. E não tem como começar se não for pela oração e pela palavra. Oração e palavra. Então, nada precede oração e palavra no que nós temos para deixar como legado para as pessoas que porventura estejam sob a nossa liderança. Nós temos um Deus que sonda a mente e coração e Ele sabe do nosso secreto, né? Eu creio que desenvolver a nossa vida no lugar secreto antecede qualquer púlpito, qualquer lugar de ensino, né? Qualquer lugar de compartilhar, porque quando nós saímos da nossa conexão com Deus e desse lugar nós fazemos todas as outras coisas, então sim, nós vamos prosperar e vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós estivermos fazendo. Isso é sobre ter o Senhor como um selo no nosso coração e sobre o nosso braço, que é o que diz lá em Cantares 8, né? Eu tenho Ele como aquele que traz um destino para o meu coração, aquele que me guia, né, em todo o meu caminho, naquilo que eu faço. Então, o meu braço pode prosperar em toda a ação, porque parte de um lugar de amor, né, de relacionamento, de uma conexão verdadeira. Lembra que essa semana eu estou falando de conexão, né? Essa semana eu estou fazendo uma live às 4 da tarde, de sábado a sexta-feira. Então ainda tem quarta, quinta e sexta. Tem 3 lives das 4 da tarde. A live era para ter 7 minutos, mas eu acabo fazendo 8, 8 e 15. Então hoje eu falei, exatamente sobre isso, sobre os dois movimentos do relacionamento com Deus. O movimento de contemplação, de intimidade, de proximidade dele, gera o movimento de servi-lo abençoando pessoas. Então, eu estou perto dele e eu estou abençoando as pessoas. E esse movimento de abençoar pessoas, esse movimento de o que eu faço com ele, é a continuidade. A continuidade precisa ser gestado. Eu tenho que engravidar desses frutos que eu vou dar para o Senhor na presença dele, na intimidade com ele. Então, não há nenhuma outra coisa. Mas eu quero ajudar as pessoas no casamento. Ótimo. Mas antes de falar de casamento, ajude as pessoas a orar e ler a Bíblia. Eu quero ajudar as pessoas no seu negócio, a terem uma visão cristã para o negócio, a terem uma visão... Você pode ajudar, mas você não vai fazer isso de forma que seja permanentemente abençoadora para a pessoa se você fizer isso preceder oração e busca da palavra. Sob pena das pessoas se darem muito bem na vida em tudo que é área, mas no final terminarem a sua vida longe de Jesus. E nós sabemos que ficar longe de Deus é caminho de inferno e não de prosperidade e graça. E lembrando a palavra do culto, né? Nós vamos lembrar lá que Jesus falou: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra, o grande dia do Senhor. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem.
Então, esse lugar de vigiar e permanecer em oração nos posiciona para os últimos dias que nós estamos vivendo, para essa nova estação que vem por aí, onde realmente homens e mulheres vão precisar ser muito mais fortes do que são hoje, né? Eu creio que o Senhor quer fazer cada um de nós aqui, líderes na casa de Deus, muito mais fortes em fé, né, em convicção, em decisão, em discernimento na palavra, para que nós possamos ajudar aqueles que hoje ainda possam estar fracos, mas que vão junto conosco cumprir todo o propósito do Senhor. Boa noite, Cleide. Boa noite, Simo. Que legal. Queridos, deixa eu falar uma coisa agora que vai impactar diretamente a vida dos nossos líderes de casa. A partir, não desta segunda-feira, da outra segunda-feira. Então, nessa segunda-feira não muda nada, mas na outra segunda-feira nós estamos abrindo um super projeto para impactar o seu coração. Então, se você quiser saber o que vai acontecer nesse projeto, você é um líder de célula, você lidera em algum nível e você deseja saber, mas o que vai ser feito, o que vai acontecer? Então eu convido você a daqui a pouco entrar na célula com o pastor Josney, porque como lá não é aberto, como lá é para casa, ele pode compartilhar qual é a iniciativa, o que vai estar acontecendo. Então daqui 12, 13 dias nós estamos com um super um projeto, um sonho para nós que vai fazer com que a gente tenha uma linguagem, um pensamento, porque nós entendemos que o Senhor está começando de novo muitas coisas na nossa vida. O Senhor está começando muitas coisas da nossa igreja e o Senhor está começando muitas coisas para essa era na sua igreja. Então, pessoas cheias do Espírito Santo, comprometidas com Deus, que se renovam pela palavra e que não tem nenhum amor maior do que Jesus, não tem nada que os prenda, essas pessoas são muito importantes e bem-vindas para os dias que nós estamos vivendo. É isso aí, para novos tempos precisam novas escolhas, novas atitudes, né? Novas estratégias também dadas pelo Senhor. Nós estamos entendendo que o Senhor está preparando aí uma nova igreja para esse novo tempo e nós precisamos nos posicionar então e trazer essa novidade de vida para dentro de nós juntos. O Senhor quer nos fortalecer através de uma visão que Ele vai compartilhar conosco, que nós queremos crescer nessa visão aí junto com vocês. Tem uma chave virando aí, tem uma estação mudando e nós precisamos nos preparar para responder ao Senhor de uma forma nova. Mais uma vez, olha quantas coisas nós falamos hoje. Nós falamos sobre o processo de oração e como nós estamos felizes com essa igreja cheia de homens e mulheres que se colocam diante de Deus para orar. Nós falamos sobre a necessidade de todo líder cristão estar conectando as pessoas, não a si mesmo, mas a palavra e a oração. E a si mesmo como consequência, porque não há organização, liderança sem uma cadeia de comando, sem uma estrutura de alguém estar dirigindo alguns processos e cuidando de alguns processos, facilitando, na verdade, se for um bom líder. Nós também falamos, a Débora falou um pouco da palavra que ela compartilhou no culto, da importância dessa palavra para nossa vida, para como nós servimos o Senhor, para como nós nos colocamos e por fim nós falamos desse tempo novo que nós estamos vivendo. Agora, na nossa terça-feira que vem, nós vamos fazer nesse formato de live a última, não sei se eu vou conseguir trazer a Dé, mas vou tentar, a nossa última live da liderança nesse formato. Mas não vai ter mais? Sim, vai ter, mas provavelmente nós vamos estar gravando essa nossa iniciativa que nós vamos fazer a partir da outra segunda, provavelmente a gente vai estar gravando isso e liberando aí um pouco do que vai acontecer conosco para as pessoas nesse horário de terça-feira às 19h19. Mas sim, enche o seu coração de expectativa. Antes que acabe a live, se aqueles que não compartilharam ainda puderem compartilhar, nos abençoam muito. Mas eu vou compartilhar, está quase no final. Mas o fato de você compartilhar faz com que quando ela for reprisada, ela fique lá no perfil e isso nos ajuda bastante. Não sei se você já curtiu a página Gil Batiston, se você não curtiu, é bem importante, porque aí tudo que a gente for fazendo aparece aí para você. Tá legal? Então, muito boa noite, Deus te abençoe poderosamente e lembre que essa conexão com Deus que gera em nós liderança. E quando nós levamos pessoas a também se conectarem com Deus, nós não vamos reproduzir só pessoas para seguir. Quem reproduz seguidores
está fazendo alguma coisa diferente de liderança cristã. Liderança cristã não é produzir seguidores pessoais, mas produzir pessoas que levem outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Amém. É isso aí. Que o Senhor te fortaleça na sua caminhada aí para você perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.